como ficam seus direitos e garantias individuais, constitucionalmente garantidos durante esta pandemia e a nova legislação que estão criando no Brasil. Eu estive aqui com vocês falando sobre a questão dos aluguéis de imóveis, sobre o artigo 10º de um projeto de lei 1179 de 2020, um artigo que trazia benefícios para as pessoas que moram em casas, apartamentos alugados. Porém, este artigo foi retirado, o artigo 10º desse projeto de lei 1179 de 2020, foi retirado do projeto original porque se dizia que iria causar problemas, discussões. Na verdade, foi o lobby ali das grandes imobiliárias, o lobby dos grandes possuidores de imóveis no Brasil que está concentrado na mão de poucos. Pois bem, retiraram esse artigo. Essa lei, esse projeto de lei, tem vários outros artigos que falam da relação de consumo, falam da prisão de devedor de alimentos, fala dos contratos entre empresas que não são regulamentados pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil, fala de uso capião, fala de suspensão de prazos prescricionais. Então é uma lei que trata de diversos temas da vida civil do brasileiro. Eu estarei dissecando com vocês, estudando esta lei e falando com vocês sobre ela de uma forma que todo cidadão possa entender o que estão fazendo no Brasil, o que o nosso Congresso Nacional está fazendo com o povo brasileiro. Mas hoje eu vou falar apenas do artigo 4. A priori vou falar de en passant, né? Vou falar de uma forma menos minuciosa. O artigo 4 desse projeto de lei, ele proíbe a reunião das entidades que estão descritas no Código Civil Brasileiro. E entre essas entidades estão os condomínios, né? Estão as associações e está também as igrejas, certo? Agora, em um país onde eu vi imagens revoltantes de duas moças passeando no calçadão do Rio de Janeiro, sem lotação nenhuma, elas estavam fazendo Cooper no calçadão, e ali foram paradas. Eu creio que é a Guarda Municipal. Eu vi ali, na verdade, agentes que deveriam ser da lei agindo como bandidos, rasgando a Constituição, rasgando a lei maior desse país, violando os princípios e garantias individuais do cidadão. Aquelas duas jovens não estavam em aglomeração, elas estavam correndo no calçadão, que não tinha muita gente. Mais de 8 agentes cercaram aquelas jovens, seguraram à força, terrível isso, certo? Seguraram à força e meteram dentro de uma viatura como se bandidos fossem. Disso, a Rede Globo não fala. Disso, a Rede Globo não chama a população a se insurgir. A Rede Globo chama para acariciar e fornecer carinho e afeto para travesti, assassino, estuprador. Mas para defender cidadão, não. Mas enquanto nós pudermos falar, enquanto tiver internet, nós vamos estar denunciando e cobrando respeito aos direitos e garantias individuais do cidadão. E agora, em um país onde se faz dessa forma com duas moças, levaram dentro da viatura. Olha aí as imagens, as fotos. Pois bem, agora nós temos aqui no Ceará um pastor que foi conduzido à delegacia. Nós temos agora no interior do Ceará uma família que foi impedida pela polícia de fazer o culto doméstico. Tá certo? O que é o culto doméstico? Pessoas da família reunidas dentro de casa. A polícia não pode entrar na casa de ninguém sem que esteja ocorrendo um crime e sem que esteja com a ordem judicial. A lei continua vigorando. Não é um decreto de governo que derruba a lei federal. Muito menos a Constituição. O decreto do governador Camilo Santana não tem o poder de derrubar a Constituição da República Federativa do Brasil. Não tem o poder de derrubar a legislação civil e penal brasileira. Não pode invadir a polícia, seu governador, a casa do cidadão. Muito menos
se tivesse sendo exercida ali a liberdade de culto garantida constitucionalmente. Então, por favor, coloque a barba de molho. Não é assim que se trata com o cidadão. Não é assim que se trata com o homem e a mulher de bem, com a família cristã. Não é assim. Estavam dentro de casa. Não estavam sequer em um local onde tem uma denominação de igreja ou tem um templo religioso. Estavam dentro de casa. Então nós temos que estar atentos. E eu vou falar mais sobre essa legislação federal, que está, aí sim, uma legislação federal com poderes para modificar o Código Civil, certo? E até o Código Penal, se necessário. Para quê? Para esse momento da pandemia. Mas ainda não está em vigor, certo? Então, por enquanto, não pode haver nenhuma questão de proibição de reunião. Não pode haver. Pode multar. Não tem uma multa estipulada pelo governo do Estado? Multe. Mas fora a multa, o Estado não pode fazer mais nada. O Estado, no muito, pode acusar de crime de desobediência? Até pode. Crime de desobediência é um TCO. Tá certo? Então, vamos com calma. Não é assim que se trata o povo. Tá certo? O povo está consciente, o povo está dentro de casa, a cidade de Fortaleza está semi-deserta, o interior do estado também, tá certo? Mas toque de recolher. Toque de recolher. Não pode ser imposto dessa forma ao povo. Não com poderes que não têm, com o Estado, a Prefeitura, que não tem poderes para isso. Então, estaremos a partir de amanhã analisando melhor esse projeto de lei e falando desses artigos. Até lá, que Deus te abençoe e te guarde, no poderoso nome de Jesus Cristo.